boa noite, sejam todos e todas bem-vindos ao Olhar Inquieto. Tema em discussão, Malcolm X, pandemia e população negra. Recebo um convidado ilustre para essa conversa, Gerson Oliveira, geógrafo e militante do MST São Paulo. Gerson, boa noite, seja bem-vindo, é um prazer, uma alegria e uma honra tê-lo conosco. Obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Silvio. Obrigado pelo convite. E estamos aqui. Vamos fazer uma boa conversa hoje. Gerson, em sua opinião, Malcolm X é tão relevante hoje quanto há 56 anos atrás? Opa, aqui nós já começa direto no front, né? Não tem... Veja, sem dúvida, o Malcolm ele é tão relevante como há 56 anos atrás. E todos os setores combativos do movimento negro certamente há de concordar com essa perspectiva, né? E, inclusive, 2021 completa não só 56 anos do assassinato do Malcolm, mas se ele tivesse vivo, ele completaria 96 anos completaria dia 19 de maio, 96 anos de vida. E por que o Malcolm é uma referência, né? Particularmente, eu diria, nesse momento em que o capital entra numa crise profunda, está sendo cada vez mais escancarado as dimensões estruturantes, né, do próprio racismo na sociedade como um todo. Então, cada vez mais a tendência é aumentar o genocídio, o extermínio, aumentar o grau de exploração da classe trabalhadora negra, principalmente. Então, a pandemia coloca isso com muita força, né? Quando a gente pensa em 419 mil, e amanhã talvez já seja 420 mil vítimas da Covid-19, e a maior parte dessas pessoas que estão perdendo as suas vidas nessa pandemia são trabalhadores e trabalhadoras negros, né? Basta lembrar um dado bastante importante, é que a primeira vítima de Covid no Brasil foi, inclusive, uma trabalhadora doméstica negra, né, que reflete um pouco de como está a situação da classe trabalhadora como um todo nesse período da pandemia, né, tendo que trabalhar, não tendo as condições para fazer quarentena, se a gente olhar a população que vive em situação de rua, e sofrendo todas as consequências, né, do transporte público precário, da moradia precária, das condições de vida cada vez mais difíceis nesse momento de crise, né? Então, se Malcolm estivesse vivo hoje, certamente ele estaria não só denunciando, enfrentando com todas as suas forças o capitalismo atual, mas também estaria certamente organizando o povo preto da periferia nas suas várias expressões, através, construindo redes solidárias, né, na perspectiva de fortalecer a defesa solidária da vida desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, mais do que nunca, o Malcolm tem uma relevância nesse momento, e foi bastante sintomático a partir dos últimos, vamos dizer, os últimos anos, mas bem recentemente, a partir de 2020, começo de 2020, com o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e da Marielle, que eu acho que é importantíssimo a gente colocar, duas mortes que teve um peso para a classe trabalhadora a nível internacional, e, vamos dizer assim, desabrochou um conjunto de mobilizações por conta da indignação causada por essas mortes, né, essas mortes violentas. Então, esse tema do racismo, ele está mais do que colocado como uma necessidade do ponto de vista da luta de classes no momento atual. Então, é fundamental que nós compreendamos isso, e também
a própria contribuição do Malcolm X nesse meio, né? Sobre isso, bem pontuou, a pandemia escancarou e amplificou as desigualdades raciais no Brasil. É nesse contexto que as palavras vibrantes e enérgicas continuam a ressoar no espírito daqueles que lutam pela igualdade e justiça. Eu te pergunto, Gerson, ao seu ver, Malcolm X ainda é mal compreendido e interpretado? Olha, Silvio, eu diria que o Malcolm ele é pouco conhecido a partir do seu pensamento teórico e político. Ele é pouco lido a partir dos seus discursos, né? Então, por um lado, não existe na própria universidade, né, linhas de pesquisa, grupos de pesquisa que se voltem para entender o pensamento do Malcolm. Talvez que possa existir uma raridade. E mesmo do ponto de vista da militância, da esquerda como um todo, ele é reverenciado como um grande ícone, né, uma referência do ponto de vista da luta negra, da luta de classes, né, tá entre né, os grandes, vamos dizer assim, das referências que a gente, a cultura política nossa, ao longo dos anos, ela nos relega, né, como Che, Fidel e tantos outros, Lenin, mas o pensamento, a filosofia política teórica do Malcolm, né, que está a partir de seus discursos, ela é pouco estudada, né? Então a gente conhece mais no sentido da sua imagem, mas não tanto do conteúdo que ele trazia. Então muitas vezes até se reforça alguns preconceitos ou visões um pouco superficiais sobre Malcolm X, né? Por exemplo, quando se fala mesmo entre a esquerda e setores do próprio movimento negro, dá a ideia de que essa pessoa é radicalista, ela é extremista, né, defende a luta armada, algo do tipo, né? Então, essa noção, ela é bastante superficial em torno de Malcolm e, pelo contrário, ela blinda, inclusive, né, ela é equivocada e ela blinda um aprofundamento. Muito do que se conhece, circulou no Brasil, são excertos, né, são extratos de discursos, né, algumas coletâneas de alguns discursos, de algumas falas. Então, você tem aqui no Brasil a própria autobiografia do Alex Haley, né, que é um material importante de divulgação, mas eu diria que o Malcolm escolheu um péssimo biógrafo, né, para trabalhar com ele na construção dessa autobiografia, mas ela é a que mais é conhecida no mundo todo, virou praticamente um best-seller, né? Além, apesar de ter uma série de imprecisões, de erros e de mau caratismo, vamos dizer assim, do próprio Alex Haley, né? E você tem algumas coletâneas, por exemplo, Malcolm e Fidel, várias reuniões de alguns discursos dele que foram publicados. No entanto, são publicações antigas, né? Algumas nem existem mais, talvez em alguns sebos você encontra, mas nada, vamos dizer assim, no sentido sistemático, né? De pensar uma antologia do pensamento do Malcolm no sentido mais completo do termo, né? Então, eu queria até dizer que a nova biografia, né, do Menem Marable, ou Marable, não sei pronunciar direito em inglês, mas ela é uma biografia que tem uma abordagem histórica, né? O Menem, ele é um historiador, e vai fazendo as conexões com o momento político, com as contradições do período histórico no qual o Malcolm viveu. Então, ela é importantíssima do ponto de vista de a gente compreender, a partir de uma visão um pouco mais totalizante do pensamento do Malcolm, de quem foi, né, aquela coisa da vida e da obra, e do seu legado do ponto de vista político. E, inclusive, a evolução desse pensamento político, né? É possível a gente ver esse fio condutor, né, do Malcolm desde o começo da sua conversão à nação do Islã até o momento que ele é assassinado, que já tinha rompido com a nação e tinha fundado a Organização para a Unidade Africana. Então, essa biografia
Malcolm X, Uma Vida de Reinvenções, eu super recomendo, né, para quem quiser estudar um pouco mais a vida e a obra. Inclusive, há uma versão em PDF, aqui falando baixinho, mas dá para encontrar na internet ela disponível, né, para quem não conseguir adquirir, é bastante cara, né, como são os livros no Brasil, e tem mais de 600 páginas, né, então não é vamos dizer assim, uma revista, né, é um livro de fôlego, mas que é muito envolvente. Tem pequenas imprecisões também, mas é uma obra bastante completa. E eu tinha até selecionado para mostrar a biografia, depois eu mostro, acho que está aqui apoiando o computador, e tem essa publicação super recente, que foi publicada pela galera do Lavra Palavra, editorial, Há uma Revolução em Andamento, que é uma seleção dos últimos discursos do Malcolm depois do rompimento com a nação do Islã. Então, também é um material bastante importante e o principal que eu estou me baseando, inclusive, para fazer essa conversa contigo. Gerson, lamentavelmente, ainda temos que defender o óbvio. Vidas negras importam. É preciso defender a vida do nosso povo negro por todos os meios necessários? Certamente. Eu acho que esse é um trunfo, vamos dizer assim, um aspecto central do pensamento do Malcolm e muito caro, né? Principalmente para aqueles que dizem, certo pensamento liberal e conservador que acusa o Malcolm de ser violento ou de ter ódio, né? Que é um equívoco, mas a gente sabe que quando não é ingenuidade falar isso a respeito do pensamento do Malcolm, é puro mau caratismo, daquelas que tentam vulgarizar e, vamos dizer assim, descaracterizar totalmente o seu pensamento, como é típico da direita, do pensamento conservador e diria até fascista. Mas, por que é importante essa frase? Porque ela coloca na centralidade a defesa da vida da população negra, né? Então, tem muito a ver com essa palavra de ordem, né, bastante conhecida hoje, todas as vidas importam. Mas o que o Malcolm coloca beleza, importa, só que nós precisamos nos organizar para defender a vida da população negra, da comunidade negra. E como a gente vai defender? Por todos os meios que forem necessários. O que isso quer dizer? Primeiro, tem uma questão pragmática nisso, né, bastante objetiva, de que se a comunidade negra está sendo atacada, está sendo violentada, está sendo assassinada através das armas, por exemplo, então nós não vamos entregar rosas para os algozes que estão matando a classe trabalhadora negra na periferia. Então, o Malcolm está dizendo, nós precisamos parar, né, esse extermínio. E todos os meios são necessários para isso, né? A política, o parlamento, a defesa intransigente, mas também até você, vamos dizer assim, anular o seu algoz, né? Anular no sentido de que você impossibilitar ele de continuar matando e continuar atacando. Então, essa frase, ela talvez fica melhor compreendida, né, a partir da atuação das Panteras Negras, né, que seria outro capítulo. Então, as Panteras Negras, eles materializam, através da sua forma organizativa e de autodefesa, o sentido dessa frase, né, de por todos os meios necessários. Então, a organização negra que os Panteras popular, né, que os Panteras construíram nos bairros, nos guetos, ela era pautada nos aspectos de todos os meios necessários, né, desde a saúde, a educação, creches para as famílias que não tinham onde deixar as crianças, em determinado momento a eleição de parlamentares negros, e o armamento da população negra para se defender contra a violência policial e os ataques do Estado capitalista. Então, quando o Malcolm fala de todos os meios necessários, ele quer dizer todos mesmo, no sentido de, inclusive,
essa questão mais da autodefesa direta, que se fazia muito necessária naquele momento, e hoje eu acho que é um tema para a gente debater, né? Para a gente debater o que é essa guerra civil, vamos chamar assim, de o Estado vem tocando contra a população negra no Brasil, e quais são as formas que a população negra também encontra de resistir, de, vamos dizer assim, de fazer frente, né, a esses mandantes da morte, agentes da morte, que todo dia, né, como acabou de acontecer agora em Jacarezinho, no Rio, mas a gente está falando de uma coisa que é semanal, é diária, é corriqueira, que é o genocídio da população negra, né? E eu acho que uma outra questão, junto com essa, é que nós estamos no momento em que é preciso fazer a leitura, né, desse todos os meios necessários, porque eles não estão assim colocados para nós também como qualquer momento é válido qualquer meio, mas acho que Malcolm colocava isso por uma realidade também específica dos anos das primeiras décadas do século XX, né, nos Estados Unidos, na qual o processo estava muito polarizado, né, e a gente também precisa entender essas diferenças ao analisar o Brasil, né? Então, não colocaria no mesmo patamar Estados Unidos e Brasil nesse aspecto, mas eu acho que as particularidades do Brasil, meu filho está no momento crítico agora, que é pré-banho. Mas essas particularidades, eu acho que elas determinam, vamos dizer assim, quais são os meios necessários a partir da sua análise, né? Gerson, Malcolm mudou a forma como os negros americanos pensavam sobre si mesmo? Certamente. Eu vejo assim que o Malcolm era uma personalidade, né? Uma liderança, uma pessoa que teve muita projeção, muita repercussão a sua forma de pensar, de organizar. Ele era muito maior, vamos dizer, do que a própria nação do Islã, né, que era o primeiro grupo que ele fez parte durante a maior parte da sua vida, aliás. E ele influenciou diretamente nessa forma como não só os americanos, mas talvez negros e negras em várias partes do mundo pensavam sobre si mesmo, né? Por exemplo, a própria ideia do ser negro, né? Essa é uma primeira questão. O Malcolm problematizava isso, né? Por que negro? Quando você fala negro, que é uma criação do pensamento dominante europeu, né, branco, que colocou a palavra negro para se referir a um conjunto, né, trocentos mil tipos diferentes de povos africanos que viviam de norte a sul em todo o continente. E ao colocar negro, você justamente coisifica esse sujeito, né, e reduz toda essa diversidade cultural, histórica, étnica a uma palavra, né? Então, esse processo de reconhecer-se a si mesmo, fazendo uso do pleonasmo, mas ele é para desmitificar o sentido da própria palavra negro, né? E isso, em vários discursos, o Malcolm colocava. E ao fazer isso, chamava atenção para a gente pensar o que foi esse processo de inferiorização da população negra a partir do tráfico internacional de africanos, né? E também como é que esse sistema de dominação ideológico, estético, político, econômico, ele fazia com que esses negros interiorizassem a sua inferioridade, né? Então, não podiam conseguir se reconhecer. Então, essa era as amarras, a prisão que estava colocada para o povo negro nos Estados Unidos, né? E para nós no Brasil isso faz muito sentido, né? A gente pensar, principalmente no pós-abolição. Então, quais foram essas artimanhas que fazem com que a gente odeie o cabelo crespo, com que a gente odeie os traços físicos, né? O nariz, o lábio, as expressões mesmo do povo negro, e não é homogênea, né? Com que a gente se odeie, né? No sentido mais geral, achando que não temos história, que o povo negro ele
na versão bíblica, né, ele é amaldiçoado lá pelos filhos de Caim, né? Então, esse sentido profundo que, desde o primeiro momento, quando Malcolm encontrou o islamismo, ele começa a fazer esse processo de desconstrução. Ele mesmo havia até alisado o cabelo, né, levava uma vida, como ele mesmo disse em vários momentos, bastante desregrada no sentido de tentar tirar vantagem, tentar, através do que os brancos criaram, do mundo branco, você querer uma ascensão econômica, uma ascensão, vamos dizer assim, de influenciar, né? Que acabou levando ele à própria prisão. Mas essa desconstrução, acho que tem uma frase que ele diz que é bastante importante, que é não se pode odiar a raiz sem odiar a própria árvore, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que à medida que a gente odeia a África, que o branco, né, pensamento branco europeu ocidental, constrói toda essa imagem negativa, né, da África, tanto no passado como agora, né? Isso é atual. Quando a gente vai falar da história negra, a primeira coisa a gente vem ensinado o tráfico internacional de escravos, né, que é assim que está nos livros escolares. Não falam que eram africanos, não falam que foram os bantus, não falam que foi Yorubá, Xhosa, Zulu, não falam os povos que foram escravizados, falam negros, escravos, foram traficados, né? Então, há muita mais história do que o tráfico internacional e há muito mais história do que o período colonial da escravização negra, né? Então, é necessário que a gente conheça as verdadeiras raízes que está na África, nessa ascendência africana do povo afro-americano, e que a gente conheça a própria expressão disso hoje nas Américas e em outras partes do mundo, né? Então, à medida que a gente odeia a África, a gente está odiando a nossa própria história, a gente está odiando o africano, mas a gente está se odiando os nossos traços físicos. Então, essa frase é bastante emblemática e sintetiza esse pensamento, né? Que é necessário a gente reconhecer o sentido histórico da África e da própria colonização africana, para que a gente conheça melhor a nossa história, né? Então, acho que também, só fazendo um parêntese, mas nos estudos, vamos dizer assim, sobre esse tema, acho que com todos os problemas e limitações de não implementação, inclusive, mas a Lei 10.639, ela teve um papel, pelo menos de pautar, de jogar o tema, ainda que não tenha sido implementado nas escolas, né? É importante dizer, mas esse tema foi pautado e o próprio movimento, através das cotas de entrada de mais negros e negras nas universidades, né? Tem algumas universidades aqui no Brasil chamadas lusófonas, né, que envolve países de língua portuguesa. Na Bahia tem, então você tem um processo de entrada de negros, né, na universidade no Brasil. Você tem uma maior articulação com africanos, sobretudo angolanos, né, fazendo propaganda aqui do MPLA. Estou aqui com a camiseta do Movimento Popular de Libertação da Angola, de Moçambique, né? Então, isso tudo faz com que também a gente vá avançando no sentido de conhecer melhor essa origem, né, essa formação, essa cultura africana que está aí na nossa ancestralidade, né? E isso também, o Malco tinha bastante expectativa de que o processo de libertação e independência dos povos africanos iria impulsionar uma onda internacional de unidade negra, né? Então, já entrando aqui num outro tema, mas ele pensava várias dimensões de um pensamento pan-africanista, né? E uma delas era essa de que ele, ao visitar a África, ele ficou bastante empolgado com o processo de autodeterminação dos povos africanos, né? Então, ele
dizia: a libertação africana ela vai impulsionar a libertação dos negros afro-americanos, né? Então, é importante falar da opressão racial sofrida pelos negros no Mississippi, mas é importante também que a gente vincule essa opressão à própria dominação colonial no Congo, né? Então, ele fazia essas relações que são bastante importantes para a gente compreender o sentido do panafricanismo hoje, né? Então, muito próximo daquilo também que, vamos dizer, que o próprio Che Guevara dizia, de se indignar perante qualquer injustiça sofrida por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, né? Então, o Malcolm pensava isso do ponto de vista do internacionalismo negro, a partir do protagonismo, vamos dizer, da libertação dos povos africanos. Então, era mais ou menos isso quando ele fala de há uma revolução mundial em andamento, ele está dizendo justamente isso, né? Tanto na Inglaterra, na França, na Itália, nesses países europeus que escravizaram, mas eles também estão produzindo o seu contrário nesses países, que é à medida que esses negros, né, esses africanos, esses países nas periferias, nos guetos, também começaram a se organizar, né, enquanto povo, né, isso representaria uma grande ameaça ao próprio imperialismo europeu e norte-americano. Né? Muito bem. Gerson, nós recebemos aqui uma contribuição da nossa companheira Vanderlei Aguiar, e ela vai ao encontro, confirmando a sua fala. Verdade, sou professora de geografia e antigamente tinha dificuldade em ter informação sobre a trajetória, história dos povos do continente africano. Lamentável, né, Gerson? Lamentável, é indignante, né, vamos dizer assim, porque quando a gente vai para a escola e começa a analisar o conteúdo do livro didático, os materiais, dá uma profunda indignação, né? Você pensa que adolescentes, jovens, crianças, ou mesmo adultos, né, têm contato com isso por uma primeira vez, então eu sou isso, eu sou descendente de escravos, sempre fui colonizado, meus antepassados, e então isso faz com que o racismo, né, e a subjugação do povo negro, ela seja algo permanente, né, porque os livros didáticos não foram atualizados nesse sentido, né, de depurar o seu conteúdo racista, né, de depurar o seu conteúdo colonial e europeizado, né. Então, esse aspecto ainda a gente precisa fortalecer muito dentro da luta pela educação, que talvez seja o terreno para a gente fazer essa batalha. A gente ainda tem muito desafio para superar, né, essa versão, vamos chamar de embranquecida dos livros didáticos no Brasil. Né? O nosso companheiro e amigo Carlos Wellington, ele contribui nos lembrando que a Igreja Universal foi expulsa de Angola esses dias. Sim, eu vi uma matéria sobre isso. Ela é uma das maiores do mundo, né? Na capitalização da religião como negócio, né? Como empreendimento. Só que não existe só ela, né? Nos países africanos. E esse é um dos legados coloniais, né? Deixar a igreja, a cruz, a Bíblia, para que os povos... Então, o sistema colonial, a estrutura, ela, de certa forma, recua, mas ela deixa aparelhos, ela deixa a semente plantada, né? Então, é terrível, assim, é terrível. Conheço pessoas que, através do MST, fizeram vivência, tanto em Moçambique como Angola, e relatam o que o pensamento protestante provoca nessas comunidades, né? Como é que isso traz conflitos, né? Enfim, imagino também que tenha algum aspecto interessante, mas não saberia dizer
Eu conheço mais esse lado, que é terrível, que isso faz quando se trata de pensar a cultura e a própria religião historicamente praticada nesses vários povos, por esses vários povos do continente, né? Gerson, a coalizão negra lançou a campanha Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Malcolm considerava a democracia na América hipócrita. A democracia em que vivemos é hipócrita? Com certeza, Silvio, com certeza, mano. A democracia, ela não só é hipócrita por aqueles que a impõem, né, essa forma democrática, mas ela também, ela não é realizada do ponto de vista, vamos dizer assim, para eu fazer entendido, no sentido do que seria o próprio sentido da palavra, né? Porque nós temos que adjetivar a democracia quando a gente está falando, na verdade, a democracia burguesa, né? Então, a gente está falando desse processo de construção do sistema de dominação burguês que, a partir da segunda metade do século XIX, ele, ele revela já a sua face da barbárie, né? Já começa a mostrar que o sistema do capital ele não possibilita elevar, vamos dizer assim, os patamares de dignidade humana, né? Então, ele tem um lado que é destrutivo, e isso já no século XIX, isso já começa a aparecer, como o próprio Marx já denunciava e colocava nos seus escritos. E no Brasil é mais problemático ainda, né, porque do ponto de vista do jogo internacional é um país de natureza dependente, né, diria um grande pensador brasileiro, José Chazin, né, que aí na Fundação Santo André, no ABC, estudam bastante o pensamento dele, que é de formação hipertardia, né? O Ernest Mandel fala que existe os países de formação de capitalismo tardio e o Chazin chama de hipertardio. Então, existem particularidades da própria objetivação do capital na nossa sociedade. E essas particularidades, elas se perfazem justamente a partir dessa forma autocrática, autoritária, extremamente violenta, de transições pelo alto, né? Alta concentração de renda, alta concentração de terra, de poder e tudo. E para falar da coalizão, que é o sentido da sua pergunta, eu queria citar ainda um trecho aqui de um dos discursos do Malcolm, que ele diz, falando sobre os Estados Unidos, ele fala o seguinte: a guerra de dependência e a guerra civil foram duas guerras travadas em solo americano, supostamente em nome da liberdade e da democracia. Mas se essas duas guerras foram mesmo pela liberdade e pela dignidade de todos os homens, por que mais de 20 milhões de pessoas do nosso povo ainda estão confinados e escravizados, né? Então, aqui ele está fazendo uma referência à 13ª emenda, à própria lei Jim Crow, que vigia nos Estados do Sul. Os Estados Unidos, ele é o país do mundo, né? Não lembro se a China superou, mas eu acho que ainda não. Ele é o principal centro de encarceramento do mundo, né? Acho que a China, acho que ele é o segundo, né? Se eu não estiver enganado, por conta até de uma questão proporcional, mas passa de 1,5 milhão de pessoas na cadeia, com grande maioria de pessoas negras, né? E lá, ainda hoje, vigora um sistema de trabalhos forçados muito duro, né? Aqui no Brasil também. Em São Paulo, eu não sei se é todos os estados, mas em São Paulo o PSDB implementou isso também nos anos 90, nos anos 80. Então, apesar de se arvorecer como a democracia do mundo, né, e o Malcolm critica, inclusive, os Estados Unidos exporta as bombas, exporta o seu modelo democrático jogando bombas em outros países, né? Então, esse tipo de democracia ele deve ser destruído. Não dá para se respeitar uma democracia de um país que joga bombas sobre outros povos, né? Então, vários momentos o Malcolm está falando isso. E internamente,
E ele denunciava essa situação, né, que conecta diretamente com a frase da coalizão, que eu acho que é bastante pertinente, né? A situação de miséria do povo negro. Ele disse que só foi permitido aos negros adentrar uma fábrica quando, durante a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos se empenhou enviando vários soldados e começou a ficar escasso a mão de obra em vários condados, em vários municípios, né? E aí foi, então, abertas fábricas para que os negros pudessem vender a sua força de trabalho para ser explorado, né? Só em último caso, quando já não tinha mais possibilidades de mão de obra. E da mesma forma, o próprio alistamento no exército, né? Só quando já não tinha mais possibilidades também de continuar os soldados brancos, eles também viram a necessidade de alistar os negros. E isso chama a atenção que tinha um medo fundamental de que era depois que os negros aprenderem a atirar, pairava na cabeça do Estado norte-americano a pergunta, né, a dúvida, para qual alvo eles vão mirar essas armas depois que eles aprenderem a atirar. Então, só quando a situação ficou bastante crítica do ponto de vista de pessoal, né, que eles, então, fizeram essas aberturas, vamos dizer assim, para que os negros pudessem tanto se alistar como adentrar as fábricas, e isso muito a partir da própria crise de 29, com a política do New Deal também, que incorporou em trabalhos precários, mas incorporou também os negros como força de trabalho a ser explorada, né? Enfim, então, a transição que o Malcolm faz na sua forma de pensar a luta nos Estados Unidos, ele transita da luta pelos direitos civis daquilo que ele chamou da luta pelos direitos humanos, né? E isso foi a partir de uma conferência da ONU e deram, vamos dizer assim, essa dica para ele, e ele fez uma reflexão de que realmente, enquanto ficasse só na luta pelos direitos civis, né, eles iam ficar debatendo e pressionando a democracia limitada, né, antidemocrática, democracia antidemocrática dos Estados Unidos. Então, era necessário ampliar o leque e, por isso, denunciar como direitos humanos que, no caso, ele poderia pressionar, né, o movimento político poderia pressionar para que a própria ONU interviesse nos Estados Unidos frente a esses casos, né, de opressão racial. E o sentido de direitos humanos do Malcolm vai para além disso, inclusive, né? Então, uma outra, tem um discurso chamado Voto ou Bala, que ele diz assim, é preciso denunciar as mãos sujas de sangue e a hipocrisia praticada pelo tio Sam. Então, falando dos limites da malfadada democracia e da cidadania nos Estados Unidos, e ele continua, eu não sou um democrata, não sou republicano e também nem me considero americano. Estou falando como uma vítima desse sistema americano. Eu vejo a América pelos olhos da vítima. Não vejo nenhum sonho americano. Vejo um pesadelo americano. Então, essa é a forma dele relacionar a democracia norte-americana. É a democracia que mata, que extermina. E ele acrescenta que os negros que defendiam essa democracia nos Estados Unidos geralmente eram aqueles de classe média, né, uma minoria, que ainda acreditavam no sonho americano, nas possibilidades de integração e tudo mais. Então, quem estava numa melhor condição econômica, isso a gente pode pensar sempre paralelo ao Brasil, são aqueles que defendem a democracia burguesa, que ela funcione, que desculpe me alongar, mas para finalizar essa questão, você colocou da coalizão, a coalizão retoma uma palavra, uma frase, que desde do Florestan, ela foi colocada, e principalmente nos anos que antecederam a aprovação da Constituição de 88, né, e o próprio debate de fundação do MNU em 1978 era justamente essa frase, né, naquele processo de abertura da ditadura, os vários setores se organizando, movimentos populares no campo e na cidade, e o movimento negro em particular. Então, a palavra de ordem do movimento negro era basicamente essa que a coalizão negra por direitos se retomou, né? Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Então, essa é uma palavra de ordem chave. Ela é uma bandeira política que aglutina os vários setores e que coloca o que é central.
para a gente debater, né, em meio a tantos debates, inclusive a tantas nuances, mas ela coloca o que é central. Enquanto houver racismo, não vai haver democracia. E é importante, né, recuperar esse legado de luta do próprio MNU, da Lélia Gonzalez, do próprio Florestan, o Clóvis Moura, são nomes fundamentais para a gente compreender, né, o sentido dessa frase. Né? Até mesmo Abdias do Nascimento, quando denunciou o genocídio do negro brasileiro, enfim, são vários autores que já são bastante conhecidos aí de quem debate esse assunto, né, mas devem ser conhecidos da esquerda de modo geral. E agora, na pandemia, estão se falando muito sobre o retorno ao normal, né, a normalidade e tal. Então, é como se nós estivéssemos vivendo num estado de exceção e depois desse período voltou à normalidade, tudo bem, harmonia e paz, né? Então, tem dois problemas hoje para certo pensamento hegemônico aí na esquerda brasileira e na sociedade, né? Dois problemas, um é a pandemia e o outro é o Bolsonaro. Então, se a gente superar a pandemia e derrubar o Bolsonaro, está tudo resolvido, né? De preferência, elegendo o Lula o ano que vem, né? Só que aí a questão que fica acabando a pandemia, acabando este governo, acabará o genocídio do povo negro? Então, essa é uma questão fundamental, né? Porque nós não estamos falando do genocídio apenas agora que desgraçadamente, a pandemia vem vitimando aí mais de 400 mil pessoas, são mais de 15 milhões já de casos, mas o genocídio ele não surgiu agora, né? Então, isso é preciso que dizer. Eu acho que essa é a particularidade do movimento negro no debate político de maior centralidade hoje que está sendo feito nas esquerdas, né? Que é incorporar, acho que nós precisamos aproveitar esse momento no sentido de incorporar essa categoria, esse termo genocídio, à nossa praxis política como um todo, né? Então, é preciso reconhecer que o genocídio ele é a forma de fazer política no Brasil, pelo Estado brasileiro. É a forma pela qual o capital se concretiza na realidade brasileira. É a forma pela qual, né, a normalidade se estabelece. A normalidade burguesa, ela se estabelece sobre o genocídio do povo negro. Então, vamos fazer um recorte, tirar a pandemia e olhem os dados de homicídios no Brasil, olhem os dados de encarceramento, olhem os dados daqueles que estão no subemprego, daqueles que não têm emprego, que estão no desemprego aberto, estrutural. Olhem esses dados, a gente vai ver que antes da pandemia o genocídio sempre estava vigorando na nossa realidade. Então, é muito importante a gente debater o sentido disso e entender que a nossa luta, muito possivelmente, certamente, aliás, ela não vai acabar com a pandemia, não vai acabar com esse genocida no poder. Então, é fundamental registrar isso, e eu acrescentaria o próprio genocídio indígena junto também, né? Então, será que vai acabar quando acabar a pandemia, o governo Bolsonaro? Então, e se nós não compreendermos isso, vai ficar travado ainda por muito tempo a unidade da classe trabalhadora e, principalmente, o papel do povo negro na luta de classe. Né? Então, é preciso que a esquerda branca compreenda o sentido dessa frase. Gerson, a professora Vanderleia Aguiar, ela colocou acredito que seja uma questão trazida por ela, em que ela complementa, a parte final do que ela colocou, ela complementa essa pergunta que eu vou lhe fazer. A análise do racismo de Malcolm é tão clara, precisa, permanece atual, é útil em sua análise. É importante que o movimento negro descubra Malcolm e incorpore em seu bojo sua filosofia e prática política na luta contra o racismo, e complemento a contribuição da Vanderleia, que ela pergunta: como fazer para ensinar dentro de uma perspectiva, ensinar nas escolas, dentro de uma perspectiva socialista?
Como é que é essa última parte? Desculpa. Ela pergunta em como fazer para ensinar dentro da perspectiva do socialismo Ah, tá. nas Entendi. escolas. Se os bolsonaristas estiverem ouvindo isso, eles têm uma crise agora. Ensinar socialismo nas escolas. Não tenho dúvida. Mas, veja, o socialismo, ele é um processo de transição extremamente avançado, né? No qual é exercida a ditadura do proletariado. Eu sou um pouco ortodoxo nessa compreensão, né? Mas a ditadura no sentido da desapropriação dos meios de produção, de impor essa perspectiva humana do proletariado para o conjunto da sociedade, e para transitar para o comunismo, né? Seria o processo de emancipação humana plena, enfim, aquela coisa de cada um segundo a sua possibilidade, a cada qual a sua, de acordo com a sua necessidade, e assim por diante. Mas ele não é um receituário, né? Ele não é uma receita que a gente fala, a leitura socialista se pauta por esses autores, se passa por esses livros, se passa por essa forma de pensar. Então, é importante a gente compreender o seguinte, que o socialismo ele é um movimento político também. Então, a gente ensina socialismo na luta de classes, a partir do movimento real, concreto da luta. Então, esse processo, ele leva a consciência, deve levar a consciência numa perspectiva socialista. E muita gente fala, eu sou socialista, eu sou comunista e tal. Beleza, né? Vamos lá, você está se vinculando a uma matriz ali, vamos chamar assim. Só que, como diria o Marighella, a tarefa de todo revolucionário é fazer a revolução. A tarefa de todo socialismo é lutar para implementar o socialismo. Mas, então, nós, vamos dizer, de esquerda e tal, acho que ao defender a perspectiva humana radical, ao defender isso que o Malcolm X fala, de um novo humanismo, um novo sentido humano, né, ao defender essa luta intransigente contra a injustiça, a intolerância, a discriminação, o racismo, o capitalismo, a LGBTfobia, o patriarcado, ao fazer essa luta, a gente está se somando com aqueles que têm o socialismo como perspectiva do mundo. Agora, nas escolas, eu acho que nós precisamos defender, nesse sentido de contribuir para a elevação do espírito humano, da classe trabalhadora, no caso, desde as suas idades mais tenas, né? Eu acho que nós precisamos garantir uma educação que não seja racista nas escolas, isso é fundamental, que não seja sexista, homofóbica, patriarcal, que não seja uma relação autoritária nesse processo pedagógico, que não seja essa visão, né, do empreendedorismo em sala de aula. Então, à medida que a gente vai blindando, né, se a gente conseguir blindar essas influências, o que é muito difícil, mas a gente pode falar de uma perspectiva que sim, aponta para o socialismo, né? Então, não é estudar lá, passar para a criança que está na segunda série, ler o Manifesto Comunista. Não é passar, ensinar alfabetização baseada no entender o que foi a Comuna de Paris. Mas, acho que, em primeiro lugar, ao falar do socialismo como perspectiva pedagógica, a gente precisa compreender as ideias socialistas, que aí são autores, de um modo geral, que defendem a emancipação humana, né, então, eu acho que nós precisamos compreender esse conteúdo didático em sala de aula numa perspectiva que suprima as explorações e eleve o espírito humano, que contribua para o processo de fortalecimento da consciência, uma perspectiva de superação desse modo de produção, das desigualdades e tal. Eu acho que à medida que a gente consegue fazer isso, a gente está apontando a possibilidade de socialismo. Agora, você perguntou a contribuição do Malcolm para o pensamento sobre o racismo, né? Então, são várias coisas que o Malcolm coloca, né? Por isso que eu fiz a referência a esses escritos, que eu acho que está bastante sistematizado os pontos centrais, mas
eu só queria chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, o Malcolm, antes da própria Angela Davis, de vários dos Panteras, ele é um dos primeiros que fez que disse aquela famosa frase, né, que não existe capitalismo sem racismo. Então, isso tem um sentido muito profundo, né? Hoje a gente está falando do racismo estrutural, a gente está falando de vários conceitos aí que são desdobramentos, vamos dizer assim, dessa perspectiva que já estava colocada no Malcolm e pelos próprios Panteras, né? Outra questão que o Malcolm coloca é de que essa que eu já falei, né, de auto-inferiorização do povo negro, então essa desalienação, ela passa por esse processo de autoconhecimento, né, histórico, estético, cultural, então essa é uma contribuição importantíssima, né, porque a gente está falando, mas é necessário desracializar a sociedade como um todo. Sim, é necessário desracializar, eliminar o fundamento da opressão racial, só que se a gente não compreender aquilo que nos torna sujeitos e sujeitas autênticos do ponto de vista da nossa formação histórica, a gente não vai compreender, vamos dizer assim, vamos ficar sem o fundamento da nossa própria existência, né? Então, não estou dizendo assim que a gente precisa fazer igual o Marcos Garvey, né? Vamos organizar um grupo, ou a própria Nação do Islã defendia de fundar um Estado negro, vamos organizar barcos e vamos voltar para a África, né? A gente precisa saber de tudo agora sobre a África para a gente falar que esse é o verdadeiro negro. Então, tem umas viagens assim, que eu não concordo muito, né? Eu acho que a gente precisa entender a realidade histórica dos africanos e seus descendentes, nós, negros, pretos e pretas, na diáspora e a partir dessa realidade histórica que foi construída nesse processo, né? E é fundamental a gente retomar, né? Retomar aquele sentido da nossa linhagem, né? Vamos dizer assim, mas olhar o passado para a gente pensar o presente, né? Pensar os dilemas e os conflitos e os enfrentamentos de agora. E uma outra coisa, o Malcolm, ele não escreveu, né, ele não sistematizou um artigo, o racismo estrutural é isso, o encarceramento em massa nos Estados Unidos, mas os seus discursos, eles são verdadeiros artigos teóricos, tratados, né, porque ali você vai pegando várias nuances, e a preocupação dele a todo momento é falar para o povo, né, para a classe trabalhadora ser entendido da melhor forma. E tem também um lado de provocação, né, de uma reação, de incitar essas massas, incitar os trabalhadores também a se organizar nessa perspectiva de autoconstrução, né? Então, a todo momento, o seu discurso está colocando elementos teórico, político, filosófico, analítico, mas, ao mesmo tempo, fazendo esse processo de incitar essa indignação muito profunda que ele sentia e que ele sabia que era comum para onde ele estava falando, né? Então, uma outra nuance, e para não alongar tanto, ele diz num dos seus discursos o seguinte, que os racistas, esses criminosos, eles transformaram os processos criminais em ciência, para que a sua prática fosse a própria criminalização. Então, olha só, com essa frase, o Malcolm está chamando atenção para todo o debate sobre as teorias racistas no século XIX, no final do século XIX, que fundamentaram o chamado, mal denominado racismo científico, né? Aquela pseudociência que tentou colocar em parâmetros fisiométricos, né, para justificar suposta inferioridade dos africanos, né? E com Lombroso, com Galton, com vários outros teóricos do racismo, aqui no Brasil com Nina Rodrigues, né? Que tentaram estender isso aos aspectos dos traços criminais, né? Fazendo estudos psicológicos, por exemplo, era muito comum analisar crânios, né? Uma parte do próprio crânio do Malcolm foi levada para fazer um exame depois que ele foi assassinado, para saber se tinha algum distúrbio ali, para saber se ele tinha algum problema, né? E aí constatou que não, é um cérebro normal, entre aspas, né? Então, essa prática, no Brasil, o crânio, por exemplo, do Antônio Conselheiro,
foi levado para Salvador para que a Nina Rodrigues pudesse fazer a exumação, a análise do crânio, para saber se tinha algum distúrbio. Então, isso virou uma teoria criminal, virou uma teoria na psicologia, virou, vamos dizer assim, uma pseudociência, né, que pudesse justificar, encontrar formas e atributos de inferioridade para dizer que o povo negro, os negros e negras, têm desvios mentais, têm problemas psiquiátricos, por isso que eles são rebeldes, por isso que eles fazem o que fazem, né? Então, é importantíssimo, o Malcolm chama atenção para isso, porque os criminosos transformaram, né, o racismo em ciência criminal, mas em ciência. Então, essa linhagem, eu acho que aqui no Brasil é um tema que nós precisamos cada vez mais compreender, né, da criminologia, mas a criminologia que racializa, né, que constrói essa visão quando a gente fala do sujeito negro periférico, quem é que comete o crime, né, aquela linha na Inglaterra, do Sherlock Holmes, né, que fazia a descrição, né, qual que é o tipo físico do criminoso, né, então você faz um retrato falado e, via de regra, faz a descrição de um homem negro, né, então essa perspectiva, ela está muito em voga, né, vamos dizer assim, que é parte do aparato repressivo da própria Polícia Militar nos estados, né, é uma prática padrão, né. Então, acho que é importantíssimo. Quem puder assistir aquele documentário, que é muito bom, chama Zumbi Somos Nós, né? Que foi produzido por ocasião do assassinato de um jovem dentista em São Paulo, Flávio, chegando em casa, e ele mostra um pouco disso, né? Com várias entrevistas ali, falando um pouco dessas teorias, como é que elas estão em operacionalidade a partir da ação policial e do Estado, né? Então, eu acho que são alguns aspectos, né, de como é que o Malcolm via a questão racial, que eu acho que é fundamental, e nós precisamos compreender, né? Compreender os desdobramentos, né? Que ele dá pistas, ele dá pinceladas aí, que ajuda a gente a pensar esses aspectos. Gerson, na esteira do que você pontuou, Malcolm enxergou a relação estrutural entre racismo e capitalismo, pensamento crítico e dispensável para hoje, é um pensamento dispensável, um pensamento crítico e dispensável para hoje, para entendermos a estrutura da construção social da desigualdade por trás do sistema capitalista? Você pode repetir? Na esteira do que você pontuou, Malcolm enxergou a relação estrutural entre racismo e capitalismo. Esse pensamento crítico é indispensável hoje para entendermos a estrutura da construção social da desigualdade e da ideologia por trás do capitalismo? Ou por trás do sistema capitalista? Sim, sim, acho que boa parte das falas anteriores já foram mostrando isso, né? Como fundamento, né, da própria ideia de raça, eu acho que ele chama atenção para isso ao desconstruir a palavra negro, né? Mas também a partir da operacionalidade do capitalismo, né? Então, veja, está falando dos Estados Unidos, a partir da realidade dos Estados Unidos, né? Então, o principal país capitalista no século XX. E ele chamava do último baluarte do capitalismo, bastante empolgado com o processo de independência na África, né? Então, ali ele está mostrando justamente o que é mais intrínseco, né? O que é as nuances, o que é interno a esse modo de produção a partir do seu principal polo capitalista, né? E imperialista já no século XX aí. Então, eu acho que ao estudar a luta, e aí para além do Malcolm, mas ao estudar a luta da classe trabalhadora negra dos Estados Unidos, e como é que o Estado americano foi reprimindo Malcolm,
Martin, né, e várias lideranças naquele Estado, a gente vai compreender um pouco melhor o que o Estado capitalista tem a oferecer para a comunidade negra, né? E principalmente quando ela se rebela, quando ela se revolta contra o modo de produção. Então, imaginem vocês, naquele contexto ali da eleição do Trump, em que invadiram o Capitólio. Imagine se fosse a população negra entrando e quebrando tudo lá dentro, e tem muita justificativa para isso, né? É uma indignação de séculos. Mas imagine se fosse a população negra, a carneficina que geraria esse processo, né? Então, é diferente quando, principalmente nos Estados Unidos, quando os brancos protestam e quando os negros protestam. Inclusive, eu estava vendo recentemente que alguns estados aprovaram leis que vocês devem lembrar, quem está assistindo viu isso, durante os protestos do ano passado, em que algumas manifestações, os motoristas que passavam pelo local, eles avançaram com o carro e fizeram um verdadeiro boliche, né? Atropelando dezenas de pessoas ao mesmo tempo. E tem estados nos Estados Unidos que aprovou leis garantindo uma espécie de autodefesa dessas pessoas brancas, garantindo que essa pessoa não vai responder judicialmente se ela atirar com o carro para cima de manifestantes. Então, isso é uma lei de alguns estados nos Estados Unidos. Veja só o nível da barbárie, né? E eu acho que é importante, outra questão do pensamento do Malcolm, que ele chama atenção, eu estava falando da criminalização anteriormente, mas ele fala dessa articulação do capitalismo, o racismo com a mídia e a imprensa, né? Então ele fala, ao fazer uma operação policial, antes de matar na quebrada, você vai ter a imprensa formando a opinião pública para aquela operação, já meio que justificando, né? Como é que ela faz isso? Ela vai justamente mostrando, né, os índices de criminalidade na periferia, vai mostrando os casos, né, esses programas policiais que a gente tem aos montes aqui, como é que eles repercutem, né, uma notícia quando é um homem negro que está envolvido no assalto, então vai fazendo todo aquele sensacionalismo em torno disso, que na verdade é formando a opinião pública para que o Estado policial possa se instalar sobre esses territórios da população negra. Então, quando a gente vê a polícia subindo, né, a favela, como foi em Jacarezinho, matando mais de 20 pessoas, né, e depois sai o relato policial falando 24 dos 25 que morreram, um era policial e 24 criminosos, 24 bandidos foram abatidos. Então, ali já deu uma sentença, né? Primeiro, a polícia diz que todos eles são criminosos, ninguém vai lá verificar, mas será que era mesmo? Né? O Estado não vai fazer isso. E segundo, ela já deu a sentença de morte, independente de qual crime, né? Se é criminoso, qual crime foi cometido por essas pessoas. Independente disso, a sentença delas é levar uma bala na cabeça. Então, não é passar por um julgamento, ser preso, ter direito à defesa, não. Então, essa forma de operação na favela, na quebrada, no morro, onde quer que seja, onde os bairros negros, né, elas são justificadas pela opinião pública. Só que chega um limite, chega um limite. O Malcolm cita, eu não vou procurar aqui para não alongar tanto, mas ele cita no Harlem uma situação em que um inspetor de polícia ele ele coordenava vários policiais da região e ele dizia que os policiais deveriam agir para matar, né? Então falava isso e tal, na dúvida mate, né? Que é mais ou menos a prática aqui desses policiais, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, mas não exclusivamente. Então, o Malcolm dizia, esse inspetor, acho que é Rochester o nome dele, ou ele é ingênuo, porque ele não sabe o que ele está provocando, plantando mal nessas periferias, ele não sabe o que ele está plantando. Então, ou ele é ingênuo, ou ele é extremamente perverso, que ele sabe realmente o que ele está fazendo e ele quer, através do seu poder de polícia, ele está agindo realmente para exterminar a população do Harlem, a população negra. Então, ele chama atenção para isso. Aí ele fala, a paz, né, não é suficiente para
frear esse tipo de postura. Né? Então, a todo momento, ele está fazendo isso e também debatendo com o próprio Martin Luther King, ou daqueles que diziam que ele era muito radical, que ele era disseminava o ódio e tal. Então, isso é fundamental, imagina, para a nossa realidade brasileira. Sempre que tem um massacre, que tem um assassinato como esse que a gente vem assistindo, há uma justificativa da opinião pública, né? Seja por tentar maquiar, e começa antes, né? Durante a própria polícia faz, como fez na Jacarezinho, de simular uma cena, e posteriormente, que aí você vai blindando esse tema, ou não dando repercussão para ele, que também é uma tática, ou você vai, né, buscando ali possíveis indícios dessas pessoas com crime para dizer que elas mereciam morrer. Então, o Malcolm chama atenção para esse aparato, Estado racista, e imprensa, mídia, na conformação dessa política de extermínio da comunidade negra. Uma última questão, antes das suas considerações finais. Fale-nos um pouco da sua experiência no MST, como coordenador e negro, da influência e inspiração de Malcolm na sua vida e nessa luta. Bom, eu, assim como talvez muitos jovens negros aí, a gente conheceu o Malcolm por frases, né? Acho que e são frases que mexem, né? Provocam para a gente assim uma reflexão, e isso aconteceu comigo na adolescência, né? E eu acho que a contribuição que ele deu, e o exemplo, né, mais do que a contribuição dos seus discursos, mas o seu exemplo de vida, ela é fundamental para nós, né? Primeiro, retomar o sentido de ser de militância, né, de entregar a vida para uma perspectiva de mundo, né, para uma causa, a perspectiva de lutar mesmo por convicção na defesa das suas posições, porque elas visam a emancipação humana, né? Elas visam a superação do modo de produção. Então, o Malcolm, ele nos ajuda a desnaturalizar uma série de coisas, e principalmente para setores mais acomodados, né? Não só da população negra, mas principalmente da classe trabalhadora não negra também, né? Então, o Malcolm, ele falava, quando perguntado sobre o papel dos brancos na luta antirracista, ele disse, ao contrário, inclusive, do que mostra o filme do Spike Lee, que aquele filme ele é bom, mas ele tem vários problemas, né? Aí essa cena que ele está entrando assim, subindo uma escada, e vem uma jovem branca estudante e fala, eu posso contribuir na luta do movimento negro norte-americano? Ele só responde, não. Eu tenho algum papel para ajudar nessa luta? Não. No filme mostra mais ou menos assim, né? Só que o Malcolm mudou bastante do ponto de vista do seu pensamento político na sua fase final da vida. É uma pena que isso tenha sido encerrado, né, em 21 de fevereiro de 1965, porque ele estava justamente, do ponto de vista teórico, da compreensão, atingindo a sua fase mais madura, né? E não teve tempo de desenvolver, né? Ele estava se aproximando muito do socialismo, né? Do pensamento revolucionário, a partir do contato que ele teve com os líderes africanos, no Egito, no Gana, em vários países que ele passou, e tinha rompido com essa questão da nação do Islã. Não rompeu com o islamismo, mas rompeu com a nação do Islã. Então, ele estava iniciando um novo momento, uma nova trajetória, né? Que foi interrompida com seu assassinato. Mas essa perspectiva humanista, eu acho que é importante a gente recuperar isso, né? Que o Malcolm, acima de tudo, ele era um humanista radical, uma pessoa que defendia a vida por todos os meios necessários, né? Defesa da vida, e uma perspectiva da gente não naturalizar, não mais tolerar o intolerável, né? Então, a gente faz isso a todo momento, e tem setores que principalmente dos não negros, né, isso que eu estava dizendo, que pedem moderação para o movimento negro, ou dizem, o movimento negro é muito radical, o movimento negro ele é extremista. Então, o Malcolm dizia o seguinte, não peça moderação,
para quem está sendo exterminado, para quem está sofrendo, para quem está tendo a sua casa bombardeada, né? Não peça paciência para quem há 4 séculos, né, no caso do Brasil, né, para quem vem sendo escravizado há muitos séculos. Não peça calma. Né? Então, o papel dos não negros na luta antirracista é, primeiro, vamos somar com os negros que estão no front dessa batalha, fortalecer, contribuir, mas não vamos pedir moderação para eles. Segundo, entrando nessa luta, quem entrar tem que estar disposto também a ir até as suas últimas consequências, né? Então, dá para a gente ir contribuir na luta, se somar ao movimento negro para dizer, olha, vamos ser moderados na nossa luta, vamos organizar aqui para as próximas eleições, vamos eleger um candidato que é bom para a comunidade, vamos fundar uma ONG aqui para nós melhorar as condições de vida, enfim, estou falando meio sendo irônico, mas isso tudo é legal, né? Só que o Malcolm chama atenção para a gente pensar além, né? Pensar uma perspectiva de um horizonte mais amplo da emancipação negra, da emancipação humana, né? Então, tudo isso não faz sentido se a gente não conseguir, não tiver isso no horizonte para dar passos, né, a alçar voos mais distantes, voos mais altos do ponto de vista da nossa luta. Nós precisamos estar à altura do nosso inimigo. Então, para estar à altura do nosso inimigo, a gente não pode se inferiorizar, mas também romantizar a nossa prática política, porque o inimigo ele não está fazendo isso. Ele é bastante objetivo na sua ação ao nos agredir. Então, acho que Malcolm ele é uma consciência no sentido da gente entender a palavra radical, né, no sentido de ir até a raiz da coisa e entender todos os meios que são necessários para a gente avançar nessa perspectiva de emancipação política e emancipação humana. Gerson, suas considerações finais? Eu agradeço, Silvio. Acho que é bastante oportuno a gente fazer esse debate. Agradeço aqui o espaço que você abriu e também os teus interlocutores aí, né, as pessoas que te acompanham, que assistem. Eu acho que cumpre um papel importante aqui esse canal de fazer o debate crítico, fazer o debate necessário, e é mais um espaço que a gente tem também para construir laços e construir vínculos aí de luta, e é isso. Estamos juntos e estamos à disposição para um próximo momento de conversa. Gerson, agradeço a sua participação valiosa, suas palavras gentis. Agradeço a cada amigo, amiga, companheiro e companheira, e até a nossa próxima live. Boa noite e até o nosso próximo encontro. Valeu, Gerson. Valeu, pessoal.